Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para o sexto ano. O nosso assunto de hoje vai ser a revisão da segunda parte do livro de História da Arte. Então eu vou passar aqui para vocês, fazer uma revisãozinha e depois passar um exercício aí com 8 questões, tá? Então vocês vão fazer essas 8 questões e depois nós vamos corrigir, tá? Então vamos lá. Se a gente for falar aqui os primeiros assuntos, tá? Nós vamos abrir lá na página 7, que eu achei que é um assunto muito interessante, o porquê desse assunto, que a gente vai falar do Egito Antigo e da arte no Egito Antigo. Nós já falamos sobre isso como uma revisão, tá? Na época, vocês podem ver que nas esculturas, nas pinturas, nas paredes, vocês viam que as pessoas mais importantes eram muito mais altas. Elas se destacavam em relação às outras pessoas. Por exemplo, quando você via um faraó e a sua família, eles eram retratados nessas pinturas de um jeito bem maior do que os outros que eram considerados inferiores a eles, tá? Vocês podem ver, toda vez que vocês virem uma pintura antiga do Egito Antigo e você vê uma figura maior do que as outras, ela se destacando, mostra que essa pessoa era muito mais importante. Por exemplo, temos aí na página 6, tá? Se vocês repararem aí, tem até um exercício que a gente fez uma outra vez, que mostra, o faraó bem maior e outra, perto dele tem umas mulheres que estão bem menores do que ele, mas também retratadas maior do que os outros. Então, a figura bem maior é o faraó, tá? As menores, com certeza, é a esposa, a filha, tá? Do faraó. E os outros menores são aqueles que servem ao faraó. Então, eles tinham muito essa coisa na hora da pintura de se destacar. Outra coisa também são as esculturas. Vocês podem ver que qualquer tipo de obra que é feito, às vezes por aí, fala assim, nossa, essa obra é faraônica. Faraônica porque ela é muito grande e que se destaca. Então, por isso que dá esse termo. Então, gente, quando vocês veem uma pintura, certo? E vê lá uma figura se destacando maior do que as outras, com certeza ela é uma pessoa importante. Normalmente era o faraó, porque vocês sabem que o faraó naquela época era considerado uma divindade, tá? Então eles eram deuses vivos, tá? E por isso que eles são muito bem destacados, tá? Outra coisa também que vocês podem ver é a lei da frontalidade. Vocês podem ver que a maioria das figuras pintadas, elas normalmente estão, de perfil, elas sempre estão de lado. Às vezes você vê o corpo aqui, mas os pés virados e o rosto virado. Então sempre nessa posição aqui, tá? Então a lei da frontalidade é uma pinturas feitas, incrível que pareça, uma arte egípcia, tá? Você não vê esse tipo de pintura de frontalidade em outra cultura, tá? Você só vê na cultura egípcia. Então eles faziam esses tipos de pinturas. Primeiro, a que fosse maior era considerada a figura mais importante. Normalmente é o faraó e suas famílias, tá? Às vezes até tinha lá aquela pessoa que era um sacerdote, que caso ele fizesse alguma pintura relatando sobre ele, normalmente ele ia se destacar em relação aos outros por ele ser uma figura importante dentro da sociedade antiga do Egito, tá? Outra coisa também que a gente vai ver aí, além dessa lei da frontalidade, vocês podem ver aí também que quando se mostra os deuses do Egito, por exemplo, na página 7 tem lá Anubis, tá? Junto com o faraó, os dois estão do mesmo tamanho. Ah, como assim, professor? Porque o faraó é um deus, Anubis era um deus. Então, eles estão no mesmo patamar. Então tem pinturas que você vai ver Anubis se destacando junto com o faraó, caso ele estivesse sendo retratado ali, e as outras figuras menores, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui,
Outra coisa também, dentro da arte egípcia, que a gente vê muito. Então, como eu estava dizendo aqui, outra coisa também dentro da arte egípcia é a sua escrita, tá? Os hieroglifos, tá? Que em grego quer dizer escritas religiosas, tá? O hieroglifo normalmente são desenhos de figuras, tá? Que era a escrita do Egito Antigo, tá? Era do Egito Antigo. Tanto é que vai ter um artista que ele vai nas tropas de Napoleão, quando Napoleão chega ao Egito, tá? Jean-François Champollion, tá? Esse era o nome desse camarada, que ele vai achar a pedra Roseta. Essa pedra Roseta, ela está escrito não só no linguajar, né, dos hieroglifos do Egito Antigo, mas também está escrito em grego também. Então ele vai conseguir interpretar esses textos, vai ser o primeiro homem a interpretar os textos egípcios. Até então ninguém sabia como era feito aquela leitura, tá? Outra coisa também que a gente pode se destacar dentro, além dos hieroglifos, são as pirâmides, tá? Porque a arquitetura egípcia do Egito Antigo se destaca muito. As suas construções, como eu falei aí, eram faraônicas, eram realmente muito grandes. Se destaca as pirâmides porque, na realidade, a pirâmide era um grande túmulo, tá? Porque o que se guardava lá dentro das pirâmides nada mais era do que os corpos dos faraós, tá? Que eram mumificados. E incrível que pareça, naquela época, se você fosse um funcionário do faraó, você teria que rezar para morrer antes dele. Porque o faraó, eles, dentro da religião deles, acreditavam na vida após a morte. Então o que acontece? Quando eles morriam, eles eram mumificados, mantinha o corpo deles, certo? Para que quando eles ressuscitassem, eles levantariam e todos aqueles que trabalhavam, serviam o faraó, deveriam estar ali para quando ele levantar, eles levantarem também para servir o faraó. Então, por isso que você ser funcionário do faraó nessa época era furada. Porque se você fosse um funcionário do faraó, com certeza você ia morrer junto com ele, tá? Então tinha que rezar muito para ele viver muito e vocês viverem menos do que ele, porque realmente acontecia isso, tá? Quando o faraó morria, aquelas pessoas que serviam a ele também eram mortas, mumificadas e colocadas próximo aos túmulos do faraó para quando ele fosse ressuscitar, tá? Vindo do mundo dos mortos, tá? Ele estaria ali com aquelas pessoas para servir, tá? Outra coisa também que eu esqueci de falar, que era sagrado, não só na religião egípcia, mas também em outras, tá? Mas a gente está falando do Egito, tá? Que é o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele era considerado uma fonte de água dos deuses, tá? Para você ter uma ideia, muitos faraós, eles falavam que, isso também tem em outras religiões, como no grego também, é o sentido do barco, tá? Como o rio, ele trazia a vida, né? Eles vão usar o rio, certo? Como sagrado. Então, muitos faraós, quando eles foram enterrados, foram deixados barcos. Fizeram barcos e botaram dentro lá do túmulo, porque quando o faraó viesse a levantar, está lá aquele barco para ele navegar no mundo dos mortos, tá? Então isso tudo é dentro do princípio artístico, que a gente vê pelo lado artístico, da época do faraó. Outra coisa também que se destaca aí, que eu falei para você, que eu estava falando aqui para vocês, por exemplo, vai ser em relação à dança, tá? A dança naquela época normalmente era usada no sentido religioso. Normalmente quem dançava mais eram os sacerdotes em celebrações religiosas, tá? Normalmente ninguém via, os caras lá botavam um baile lá e começavam a dançar a favor lá da religião deles para comemorar alguma coisa ou para fazer alguma homenagem a algum deus, tá? Então, normalmente a dança naquela época era muito importante no sentido religioso. Tudo na arte egípcia ela está virada para
a morte, tá? Incrível que pareça, tá? Então, outra coisa que vai se destacar também é a música, tá? Mais uma vez falando que essas músicas feitas naquela época era virada para os deuses, tá? Sempre para os deuses. Mesma coisa era o teatro, se eles fizessem uma representação teatral, alguma coisa, era sempre uma representação religiosa. Então, tudo que está cercado em relação ao Egito Antigo está relacionado às religiões, não, à religião egípcia da época, tá? Ou era para homenagear algum deus, ou o próprio faraó, que era considerado um deus vivo, tá? Vamos ver aqui outro destaque, né? Eu queria falar aí do Pitágoras. Pitágoras, por exemplo, ele vai ser educado nos templos do Egito, ele era grego, tá? E ele vai relacionar que a música tem a ver com matemática, e é verdade, tá? Ele vai ser o primeiro a colocar, vão achar, né, dentro das suas anotações, que ele associa a música à matemática. Incrível que pareça, grandes músicos que eu já conheci sempre são bons em matemática. Incrível que pareça. Por quê? Porque a matemática, a música, ela é tempo, tá? Por exemplo, se você vai tocar uma música mais rápida, ela tem aquele tempo, tá? E normalmente esse tempo é contado. E se tem conta, tem número. E se tem número, é matemática, tá? Então a música ela está relacionada à matemática. Pitágoras, o grego, que foi educado dentro dos templos egípcios, ele vai tirar essa coisa aí da matemática, a música ter relação com a matemática, tá? Pessoal, então essa foi a revisão que eu dei hoje, tá? Eu vou passar uns exercícios aí para vocês, dá uma olhada aí nesses exercícios e depois nós vamos corrigir, tá bom? Copie aí no caderno, tá? Eu quero que copie o exercício no caderno, tá? E as respostas, claro, também, tá? Olhem aí, por favor, aí sobre o Egito Antigo nessa revisão aí de história da arte. E aí, pessoal, viram aí os exercícios? Isso aí, espero que vocês copiem aí e façam a correção certinha aí, tá bom? Pessoal, daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou dar o gabarito para vocês aí desses exercícios de revisão, tá? E não deixem de fazer, tá? Por quê? Porque é importantíssimo para vocês em relação, tá? Em relação ao aprendizado, tá? Que a gente está fechando aqui. Nós não sabemos quando é que nós vamos voltar, né? Sair dessa pandemia. Espero que seja logo, porque realmente nós estamos parados. Claro que tem muitos alunos aí que estão sentindo falta daquela sala de aula e aquela falta de estar ali convivendo com os colegas, tá? Eu também estou com saudade de vocês, espero aí que essa pandemia passe logo e que a gente volte a ter aula em sala de aula, que eu acho que a gente aprende muito mais e podemos até tirar nossas dúvidas. E às vezes aquele colega que está falando ou faz a pergunta, de repente é uma dúvida que você tinha, mas ainda não tinha percebido. E o cara, caramba, ele fez a pergunta, realmente tem alguma coisa a ver.
tá? Então, pessoal, eu vou botar para vocês aí então os exercícios, façam bonitinho aí e depois eu dou o gabarito, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau!